Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, de volta aqui depois de uns dias ausentes devido a intensas atividades ministeriais e grato a Deus pela compreensão e pela oração de cada pessoa. Hoje, com foco na lição sobre a importância da ordenância bíblica para uma vida de obediência e submissão aos propósitos de Deus para a vida humana, cuja importância ela reside na compreensão de que Deus é o nosso Criador e Senhor e que, em sua sabedoria e amor infinito, Ele conhece o melhor caminho que o ser humano deve trilhar. Ao se submeter a Deus e obedecer aos seus mandamentos, a pessoa encontra proteção, direção e plenitude de vida, se liberta do egoísmo e da ilusão da autossuficiência. A pessoa reconhece que é 100% dependente de Deus em todas as áreas de sua vida e que, ao se render a Deus, experimenta paz, alegria e um propósito verdadeiramente significativo. A importância da obediência e submissão a Deus, ela vai além da reconciliação da pessoa com Deus, envolve a própria realização da pessoa como ser humano. Somente através desse vínculo profundo com Deus é que a pessoa ela encontra plenitude, propósito e a verdadeira felicidade, livre de quaisquer tipos de crises existenciais. Deixa aí as suas interações no canal, são elas que reforçam a relevância desse conteúdo e o impulsiona a ser sugerido a muitas outras pessoas. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, confira aí se você continua inscrito no canal. Se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que eu fizer uma nova postagem. Você está em minhas orações diárias. O textuário da reflexão bíblica de hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, que diz: "E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira ele frisa que ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão até chegar ao nível de semelhança de Cristo estabelecido pela vontade de Deus. Os textos de referência estão em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, onde consta a ordem de obediência às autoridades superiores que foram constituídas sobre a aprovação ou permissão divina, o que torna a desobediência a elas desobediência ao próprio Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17, onde consta a ordem expressa aos cristãos para que se obedeça às autoridades espirituais a quem foi delegado por Deus representá-lo na liderança da igreja cristã na terra. De pronto, é preciso que se diga que obediência é um estilo de vida que deve ser desejado, buscado e vivenciado na prática por toda pessoa que queira se ajustar de glória em glória para alcançar a estatura de varão perfeito e habitar com Cristo na eternidade. Isto porque a obediência é um princípio bíblico instituído por Deus desde os primórdios da humanidade. Na reflexão bíblica de hoje, será colocada em relevo para ficar aí perceptível a importância da obediência e submissão à vontade de Deus em todos os níveis de relacionamento para com Deus, bem como nos relacionamentos intrapessoal e interpessoal. Jesus, na disposição e na forma como obedeceu e se submeteu à vontade de Deus Pai, é o maior e o perfeito exemplo a ser imitado por seus seguidores. O contexto geral das Escrituras é explícito em evidenciar que obedecer é melhor do que sacrificar. Considerando a origem grega do termo obediência, obedecer significa ser submisso, aceitar a condição de dependência, de sujeição a quem ocupe posição hierárquica superior. Também significa ser complacente, benevolente, desejar e praticar ações espontâneas que agrade e satisfaça quem estiver em posição de autoridade, sendo condescendente, se rebaixando para estar com alguém e servir a essa pessoa de forma voluntária e sustentável, seguindo as instruções, agindo de acordo com as normas pré-estabelecidas, estando e permanecendo sob sua tutela. E esta postura deve ser adotada tanto em relação às autoridades terrenas, em todos os campos que envolvem a vida humana, quanto em relação a Deus, que é a autoridade suprema no universo e que delega a sua autoridade às autoridades que o representam na terra, nas diferentes áreas da vida. Como dito, obediência é um princípio, é uma regra de ouro,
é uma lei imutável, composta por um conjunto de normas, de padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. A conceituação do termo princípio também está relacionada ao começo ou ao início de algo, sendo aí, portanto, a causa primária dos resultados práticos imutáveis. Obedecer a Deus é o resultado direto da obediência às Escrituras Sagradas, aos ensinamentos deixados por Deus para serem praticados por todo cristão genuíno, com o objetivo de conquistar, ser bem-sucedido nessa vida e, por fim, ser habilitado a morar com Cristo na eternidade. Quem se dispõe a quebrar os princípios instituídos e sustentados pelo próprio Deus deve se conscientizar de que deverá arcar com o ônus de pagar um alto preço, podendo até sofrer o dano da segunda morte, da eterna separação de Deus. Jesus, na condição de um ser humano comum, só pode oferecer salvação pelo seu sacrifício vicário na cruz, porque ele aprendeu a obedecer pelo que padeceu e superou. A essência do princípio da obediência condiciona a pessoa a ter o mesmo comportamento ilibado, tanto na presença quanto na ausência das pessoas cuja autoridade seja superior a ela. A obediência na ausência, distante de quem tem autonomia para reprimir ou para exigir determinados tipos de atitudes, revela o nível de consciência e de responsabilidade ou não da pessoa que obedece. Após exaltar o princípio da obediência e a sua relevância, o profeta Samuel, ele comparou o pecado de desobediência ao pecado de feitiçaria. Na mesma proporção que a obediência agrada o coração de Deus, a desobediência desagrada, entristece o coração de Deus. Obediência é uma semente que deve ser plantada tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Quem se dispõe a desobedecer a Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, que conhece perfeitamente bem todas as coisas visíveis e invisíveis e que tem todo o poder para fazer o que precisar ser feito, na primeira oportunidade que tiver, se revelará uma pessoa desobediente às autoridades terrenas. A obediência, como semente, ela está sujeita à mesma reação de produção das demais sementes. Portanto, a colheita sempre será em proporção infinitamente superior do que foi semeado. Outra premissa que precisa ser dita é que quem desobedece aos seus superiores, quebrando o princípio da autoridade, sofrerá na pele a dor de ver seus liderados o desobedecendo. De acordo com o dicionário Vini, os verbos gregos peiton e pisteuon, traduzidos para a língua portuguesa como confiar, estão estreitamente correlacionados. Isto porque ter confiança, confiar como um ato de obediência, é o resultado direto do ato de se entregar à confiança de alguém. Ou seja, alguém, no caso Deus, ordena que a pessoa se entregue confiadamente a ele e a pessoa lhe obedece e confia. Essa realidade fática explica por que o povo hebreu, porque os israelitas desobedeceram a Deus. Simplesmente pelo fato de terem deixado de confiar plenamente em Yahvé Adonai, o soberano Senhor do universo. Algo, infelizmente, extremamente recorrente na atualidade. A fé arraigada no coração, ela é invisível aos olhos humanos. Já o ato da obediência, ele pode ser observado, pois reflete na conduta humana, se tornando a prova visível de que a crença, de que a confiança em Deus domina o coração da pessoa. Isso torna o ato de obediência a Deus o resultado fático externo da persuasão interior em decorrência da fé em Deus. A obediência é uma porta aberta para toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Obediência e submissão à vontade de Deus geram prosperidade, tornando a pessoa bem-sucedida em tudo o que ela propuser fazer ou deixar de fazer. Essa premissa é extremamente clara em todo o contexto bíblico e pode ser vista de forma resumida em Deuteronômio, capítulo de número 28.
Nos versículos 1 a 14 estão as bênçãos em decorrência da obediência à soberana vontade de Deus, abrindo porta para as bênçãos nos mundos natural, físico, emocional, social, profissional e espiritual. Porta de livramentos e salvação nesta vida e também na eternidade. Nos versículos 15 a 68 de Deuteronômio 28, portanto uma porção bíblica bem maior, estão as maldições e os castigos em decorrência da desobediência à soberana vontade de Deus. A condição divina para que o ser humano se livre das maldições e dos castigos, atraindo para si as bênçãos divinas, é: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Quem resiste, quem se opõe, quem se levanta contra, quem desobedece a uma autoridade, resiste ao próprio Deus que constituiu ou permitiu que essa autoridade fosse constituída. O cristão ele deve ir além da obediência às leis que estiverem em concordância com os propósitos de Deus para a vida humana. O cristão tem o dever de orar, de interceder, de clamar a Deus em favor das autoridades no desempenho dos mandatos que lhe forem aí outorgados. A instrução bíblica por meio do apóstolo Paulo é: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. É lamentável que, mesmo diante desta e de tantas outras orientações bíblicas, haja pessoas no meio cristão que até concordam em orar e apresentar diante de Deus as autoridades no exercício de suas funções públicas e privadas. Mas essas mesmas pessoas se tornam críticas ferrenhas de cristãos que se candidatam a cargos públicos, preferindo detoná-los do que lhes dá cobertura espiritual e o voto para permanecerem ocupando funções e em condições de abençoar a população em situação de vulnerabilidade extrema. Em Romanos capítulo 13, versículo 17, a Bíblia diz: dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. É preciso que se diga com todas as letras que, se Romanos capítulo 13, versículo 7, como também 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 17, a Bíblia ordena que o cristão deva se sujeitar e honrar a toda a autoridade, indistinta e independentemente do posto que ela ocupe, as autoridades que têm arraigado no seu coração os princípios cristãos que lutam pela valorização da vida, pela preservação e valorização da família, pela moral e pela ética, devem ser dignas de maior honra, pois essas autoridades estão alinhadas aos propósitos de Deus. Honra gera honra, obediência gera obediência. A exemplo do que ocorreu com o centurião que se aproximou de Jesus, se mostrando indigno de recebê-lo em sua casa, e disse para Jesus: dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Voltando para casa, os que foram enviados acharam são, acharam curado o servo que estivera enfermo. Só há uma hipótese que as Escrituras orientam a desobediência às autoridades terrenas, seja no âmbito familiar, social, jurídica, política, militar, profissional, empresarial, educacional, médica, eclesiástica ou em quaisquer outras áreas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, se for colocado em xeque a sua obediência a Deus, é melhor obedecer a Deus e desobedecer às autoridades terrenas. Hebreus capítulo 13, versículo 17, ainda há uma ordem explícita quanto à obediência a quem exerce o ministério pastoral com a autoridade divina delegada para apacentar, assistir, orientar, ensinar,
trabalhar para consolidar a fé e amadurecer as vidas cristã e pessoal. Com a grande responsabilidade de representar Deus na terra, no que concerne às questões espirituais, quem exerce o ministério pastoral é uma autoridade constituída por Deus e deve ser tratada e respeitada como tal. Há uma frase que parece bonita, mas que nunca é proferida por um cristão genuíno. Eu só obedeço a Deus, por isso não tenho que dar satisfação e obedecer aos homens. Ora, se a pessoa deixa de obedecer à ordem divina, de obedecer à autoridade pastoral, de obedecer às autoridades terrenas, como é que essa pessoa pode dizer que obedece a Deus? Infelizmente, é uma pessoa desobediente. Os enfrentamentos, as afrontas, as perseguições, a desobediência à orientação pastoral pautada nas Escrituras Sagradas é uma afronta ao próprio Deus, com o agravante de ser algo no mundo espiritual, resultado direto da desobediência à soberana vontade de Deus e, consequentemente, do alinhamento da pessoa que denota com tais atitudes se aliar à missão satânica que é matar, roubar e destruir. No mundo espiritual, ainda existe um muro para a pessoa ficar em cima, esperando para ver e decidir depois de que lado fica. Mateus capítulo 12, versículo 30, como também Lucas capítulo 11, versículo 23, Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ao invés de subir na carga e se tornar um fardo a mais, cada cristão precisa se conscientizar da sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo e cooperar mutuamente para o bom andamento da obra de Deus e para o alívio do fardo sobre os pastores e suas famílias. A começar pela disposição de observar se as orientações implementadas nas igrejas possuem um respaldo das Escrituras Sagradas e, em sendo o caso, ter a iniciativa de se esforçar para se ajustar e obedecer voluntária e espontaneamente às orientações pastorais. Em relação às autoridades civis, políticas, militares, empresariais, médicas, educacionais e eclesiásticas, aparentemente é mais fácil de as pessoas se submeterem a elas com o objetivo de evitar aí possíveis punições, riscos, percas de espaço, de influência ou de privilégios, tornando aí a obediência condicional, restrita, vulnerável, momentânea e circunstancial. Além disso, reflete um comportamento atípico por ser antibíblico e que não deveria existir no âmbito familiar. Me refiro aqui à ordem divina quando a Bíblia diz: obedecei a vossos pais, pois isto é justo, cuja ordem ela é acompanhada de uma promessa, de um compromisso do próprio Deus em prover longevidade à pessoa. Uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a figura de autoridade dentro da sua casa, que aproveita a ausência dos pais ou dos tutores para quebrar princípios morais e éticos, com grande probabilidade, essa pessoa vai repetir o mesmo comportamento antibíblico de desobediência e insubmissão nos demais ambientes em que ela estiver inserida em relação às autoridades que estão sob a sua vida. O ambiente familiar, por ser o primeiro grupo social que a pessoa faz parte, sempre vai ser um referencial positivo ou negativo nos relacionamentos com os demais grupos sociais que a pessoa vier a integrar ao longo da sua vida. Com raras e honrosas exceções, filhos e filhas com relacionamentos conturbados com os pais enfrentarão problemas nos relacionamentos que construírem. Mesmo os filhos casados, com suas novas famílias formadas, devem honrar e, no que precisar, dentro do padrão bíblico, continuar com a mesma postura de obediência e submissão aos pais. Aproveitando aí das experiências e também do legado construído para serem mais assertivos nas decisões que precisarem tomar ou deixarem de tomar. É completamente inadequado os filhos denominar os pais de quadrados, antiquados, obsoletos, ultrapassados, cafonas ou fora de moda. Dentro da norma culta da língua portuguesa, os pronomes de tratamento que devem ser utilizados para se referir aos pais são senhor e senhora. A coisa está tão feia que há quem chame os membros da Trindade Santa
as únicas supremas autoridades do universo, de você. Se ocorrer algo semelhante e em uma audiência judicial alguém se atrever a chamar o magistrado, que é um réis mortal, de você, corre o risco de receber voz de prisão imediatamente por desacato à autoridade. De acordo com as Escrituras Sagradas, o filho sábio, aqui representando o sábio liderado, submisso, obediente, alegra seus pais, anda lado a lado com a honra e o respeito, ouve a correção dos seus pais, dos seus líderes, das autoridades que estão sob sua vida. Provérbio número 30, verso 17, alerta dizendo: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintães, os filhotes da águia, os comerão. O relacionamento familiar é e deve ser uma referência altamente significativa para o ser humano. O mesmo deve ocorrer no relacionamento entre o ser humano e Deus. Obediência emana do intelecto, da mente humana, que é a sentinela da alma, e onde todos os dados, todas as informações e todos os conhecimentos internalizados e cristalizados como verdades absolutas para a pessoa são processados e tomadas as decisões. As decisões serão assertivas se elas forem norteadas pelas normas, pelos regulamentos, pelas diretrizes, pelas ordens verbais ou escritas elaboradas por pessoas que exerçam posição de autoridade superior em harmonia, amparadas e corroboradas pelo contexto bíblico geral. Ainda que o termo submissão seja um adjetivo de obediência, submissão emana do coração, que representa a sede dos sentimentos, sendo o resultado direto da avaliação feita pela mente que influenciou nos sentimentos para tornar a obediência algo relevante, desejável e plenamente possível. A pessoa ela se sente condicionada a respeitar suas lideranças, seja ela quem for, estar sob seus cuidados e comandos para auxiliá-las a cumprir importantes missões, ajudando no que for preciso e possível. Obediência sem submissão esconde interesses escusos, macula o caráter da pessoa, destrói comunhão, gera corrupção e imoralidade. Além disso, estimula a pessoa a internalizar e desenvolver sentimentos de amargura, tristeza, angústia e desgosto por existir prazer em fazer o que precisa ser feito. Estimula também a murmuração, a depreciação das coisas e das oportunidades, reclamação, tornando a pessoa maldizente e resmungona. Estimula a sensação de penitência, já que a pessoa ela faz as coisas como se fosse um castigo, como se fosse uma pena imposta, algo que só gera sofrimento ou tormento e nenhum prazer. Falta de proatividade, já que a pessoa só faz o que lhe é conveniente, o que atende ao seu gosto, que gera bem-estar e retorno pessoal imediato e a qualquer custo. A obediência legítima, ela visa primariamente o interesse da autoridade a qual a pessoa estiver servindo, sendo secundário o interesse pessoal de quem serve, sem que isso lhe cause a sensação de perca, de prejuízo, de mal-estar ou de desvalorização pessoal. Parafraseando o que diz o pastor e escritor Valdir Alves de Oliveira, pode-se dizer que é melhor trabalhar com uma pessoa leiga ou aprendiz do que com um profissional rebelde, desobediente e insubordinado que tenta, sem sucesso, firmar a sua vida só na fé, sem a prática da obediência. A verdadeira submissão, ela leva a pessoa a reconhecer os que presidem e a ajudar no cumprimento da missão, garantindo o sucesso de quem está na direção, de quem está exercendo a missão principal. O todo só pode ser, estar e permanecer completo com a junção das partes que exercem com fidelidade, lealdade, dedicação e cooperação a submissão. Portanto, fidelidade, lealdade, dedicação e cooperação são frutos exclusivos da submissão. Epafrodito é citado por Paulo como exemplo de pessoa com essas características distintas de um cristão genuíno. Paulo ele frisa que se deva honrar pessoas como Epafrodito. Ninguém terá sucesso em exigir submissão e obediência dos outros se essa pessoa ela é insubmissa e desobediente.
A partir do momento que a pessoa consegue aceitar as decisões das autoridades às quais estiver submissa, sem reclamar, de forma espontânea e voluntária, abrindo mão de tomar decisões pessoais isoladas, essa pessoa terá autenticada, confirmada, consolidada a sua condição de uma pessoa obediente, submissa, com autonomia e propriedade de exercer liderança, de ter outras pessoas sob a sua autoridade. Submissão faz parte da essência do reino de Deus. Se Cristo não houvesse sido obediente e submisso à soberana vontade de Deus, seria impossível a expansão do reino de Deus na terra e a sua consolidação na vida humana. Assim como Cristo se alinhou e contribuiu ativamente para consolidar o projeto de redenção da humanidade por meio da submissão e da obediência, cada cristão deve seguir o exemplo de Jesus e ajudar, auxiliar, cooperar no projeto de evangelização, de expansão do reino de Deus para alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo, evitando assim muitos males para si e para as pessoas à sua volta. Obediência a Deus significa obediência aos princípios expressos nas Escrituras Sagradas e, consequentemente, às autoridades constituídas pelas vontades diretiva ou permissiva de Deus. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. E não existe organização sem hierarquia de autoridade, sob pena de se implantar a anarquia. É importante que se diga que até os que se intitulam anarquistas possuem pessoas que exercem autoridade sobre eles. Portanto, são hipócritas no verdadeiro sentido do termo, pois dizem ser avessos e contra quaisquer tipos de autoridades e de regras previamente estabelecidas, mas se submetem a uma liderança, a uma autoridade anarquista que dita a regra de inexistir regras e autoridades. Quem de fato é uma pessoa submissa, ela tem a obediência como parâmetro. Ore para que você e seus descendentes sejam obedientes e submissos a Deus, aos pais e às leis em harmonia com o contexto bíblico geral. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.